Na aula de hoje, a gente vai continuar no estudo de gases. Na aula passada, a gente aprendeu a equação de Clapeyron. O que ela dizia para mim? É aquela situação do prostituta velha não rejeita tarado, para poder memorizar. P era pressão, V, volume, N era o número de mols, R era aquela constante universal dos gases perfeitos e T era a temperatura. E aí o nosso foco, a gente acabou falando muito nesse cara aqui, nesse R, na constante geral, ou constante universal dos gases perfeitos. Se eu isolasse ela na fórmula, ela seria PV sobre NT. Então, você observa que um gás ele acaba sendo caracterizado de acordo com pressão, volume, número de mols e temperatura. O que a gente vai ver hoje, a gente vai mexer com transformação gasosa. É bem tranquilo, bem tranquilo. A gente só vai reforçar isso que a gente está vendo aqui. O que a gente vai fazer? Primeira situação. Eu tenho um gás que está num recipiente de 20 litros e eu tenho 2 mols desse gás. Esse gás está a uma temperatura de 27 graus Celsius e está submetido a uma pressão de 5 atm. Primeira situação, então. Eu tenho um gás que está no recipiente de 20 litros, ele tem uma pressão de 5 atm, ele tem 2 mols do gás ali dentro e está a uma temperatura de 27. O que eu vou fazer com esse gás? Eu vou esquentar esse gás até ele chegar a 127 graus Celsius. E aí, eu posso dizer para você, por exemplo, que esse recipiente deformou e agora ele ocupa um volume de 30 litros. E por conta de um furo no recipiente, um mol escapou dali. A minha pergunta é, qual é a pressão que eu tenho nesse recipiente agora? Então, vai ter uma nova pressão que eu não sei qual é. Então, tenta entender isso. Eu tinha condições iniciais no meu problema, e aí eu transformei essas condições, e aí eu vou ter novas condições aqui. Só que se você parar para pensar, isso aqui tudo desse lado pode mudar. Mas esse cara aqui não muda. Então, o R sempre vai ser o mesmo. Se eu trabalhar com isso, vai dar R. Se eu trabalhar com isso, também vai dar R. Então, o R não muda. Então, se na primeira situação eu tenho, no auge da imaginação, vou chamar disso aqui, ó. Pressão 1, V1, volume 1, número de mols 1, temperatura 1. Na outra situação, pressão 2, volume 2, número de mols 2, temperatura 2. Isso aqui, na verdade, é R. Isso aqui também é R. Então, na verdade, esses dois caras são iguais. Então, o que vai acontecer? P1, V1, N1, T1 é igual a P2, V2, N2, T2. Só substituir. Quem era a pressão 1? 5 atm. Vezes volume 1, 20 litros. Número de mols que eu tinha. Eu tinha 2 mols. E aqui, temperatura 1. Aí, de repente, você vai falar para mim, 27. E aí você deu mole.
Por quê? Nessa situação aqui, a gente tem que tomar muito cuidado. Não sei se você lembra os valores de R. R seria 0,082 atm litro dividido por mol Kelvin. Então, aqui está caguetado aqui todas as unidades que eu posso trabalhar. atm, ok. Litro, ok. Mol, ok. Mas o Kelvin não está ok. Só que você já começa a estar mais esperto. Você já sabe que para você passar de Celsius para Kelvin, você só vai somar 273. É a nossa fórmula de conversão de Celsius para Kelvin. Ó, K é igual a C mais 273. Então, quando você pegar 27 com 273, dá 300. Ótimo. Do outro lado, pressão 2 é quem eu quero saber. Volume 2. Ah, isso daqui foi para 30 litros. Número de mols. Bom, eu falei para você que escapou 1 mol de gás. Eu tinha 2. Escapou 1, ainda sobrou 1. Então, tem 1 mol de gás aqui ainda aqui dentro. E a temperatura 2, mesmo sistema. É só somar 273. Quando você somar 273, se esse aqui deu 300 Kelvin, esse aqui vai me dar 400 Kelvin. Muito bem. Agora, vamos tentar simplificar antes de fazer a conta. 0 com 0 pode. Esse 0 com 0 pode. Esse 0 daqui com esse 0 daqui também vai poder. Esse 2 com esse 2 também está muito bom. Então, o que sobrou? O 5, o 3. Aqui ficou 3P2. E aqui ficou 4. Quando eu multiplicar, eu vou ter 9P2 igual a 20. Então, P2 seria 20 nonos de ATM. O que acontece? Bom, 20 nonos vai dar 2 e pouco. Eu tinha uma pressão que estava forte aqui, estava alta, 5. Caiu para 2 e pouco, tá? Por quê? O recipiente aumentou. Isso aí deve ter diminuído a pressão. Agora eu tenho menos quantidade, uma quantidade menor de gás ali dentro. Tá? Tem a tendência disso. Aumentar a temperatura, você aumenta a agitação. Teoricamente, você aumentaria essa pressão. Mas são vários fatores que acabaram influenciando para diminuir essa minha pressão. Ok? Voltando aqui. Então, essa situação que a gente trabalhou aqui, na verdade, a gente vai colocar isso ali como P vezes V, né, sobre N vezes T igual a P0. Aquele Ozinho ali, na verdade, é um zero, para dizer que são as condições iniciais. Tá? Então, aqui, geralmente, a gente trabalha as condições iniciais e aqui as condições finais. É lógico, se você trocar isso daí, não tem problema nenhum, tá? Só que isso aqui acaba sendo usado, assim, no nosso meio acadêmico, ele é usado direto, tá? E a gente acaba chamando isso aqui de PV/T igual a PV/T. Então, toda vez que você tiver transformação gasosa, né? O que você vai fazer? Você não vai pensar em mais nada. Você vai pensar só, o que eu tenho? PV/T igual a PV/T. Acabou. E aí você sabe que é pressão, volume, número de mols e temperatura inicial com final. Nessa briga aí, tá? Então, é só uma mera convenção. Botei aqui o final e aqui o inicial. Poderia ser PV/T igual a PV/T?
Poderia, tá? Mas só porque a maioria faz isso. Pviniti igual a Povonotor. E com isso, a gente praticamente, com esse Pviniti Povonotor, a gente praticamente encerrou o que a gente precisava do estudo dos gases. Agora é só trabalhar 3 novas informações só a respeito de nome, tá? Mas a forma de fazer vai continuar sendo a mesma. Então, vamos ver mais um exemplo aqui. Vou fazer esse exemplo utilizando um gráfico, tá? Que é uma outra coisa que acontece muito nessa parte de transformação. Então, observa o que eu tenho ali. Eu tenho um gráfico que a gente chama de gráfico P versus V, pressão em função do volume. E aí eu informo para você que a pressão está em ATM e o volume está em litro. E o gás está indo de um estado A para um estado B. O que eu quero saber, eu informei que a temperatura de A é 200 Kelvin, eu quero saber qual a temperatura, né, em B. O que vai acontecer aqui de diferente? O cara não falou nada a respeito do número de mols. E aí, na questão, ele vai dizer que o recipiente estava totalmente fechado, totalmente lacrado. Isso é só para você ter o entendimento de que o número de mols não vai mudar. Não vai nem diminuir, nem aumentar. O cara nem perdeu gás, nem acrescentou gás no meu sistema. Problemas podem acrescentar gás? Podem. Pode ter perda de gás, como a gente fez ali, tá? Não tem problema nenhum. A maioria, o cara não mexe na quantidade do gás, tá? A maioria. Mas, como eu tenho que deixar vocês preparados para tudo, então, a fórmula básica, basicona ali, seria o Pviniti igual a Povonotor. Então, basicamente, no estudo de gases, a gente só tem prostituta velha não rejeita tarado e Pviniti igual a Povonotor, somente. Bom, nesse exemplo daqui, vê se você concorda comigo. O número de mols vai ser o mesmo. Então, se esse N passasse para cá, cortaria com esse N0, porque eles são iguais. Então, mais conhecido do que essa, acaba sendo essa fórmula aqui, na transformação gasosa. Então, frequentemente, se você for pesquisar e falarem assim, eu tenho ali transformação gasosa, o cara vai falar Pviniti Povonotor. Pviniti Povonotor. Ele não vai informar desse número de mols. Só que eu acho melhor você lembrar que era Pviniti igual a Povonotor. Poderia ter uma mudança do número de mols, mas geralmente não acontece. Então, no nosso exemplo aqui, Pviniti igual a Povonotor, vamos pensar. Aqui são os dados finais, aqui os dados iniciais. Inicialmente, eu estou indo de A para B, olha a setinha me dizendo isso. Inicialmente eram essas as condições. Então, a pressão inicial era 5. O volume inicial também era 5. A temperatura inicial era a temperatura de A, que ele informou que era 200. E aqui eu tenho pressão final, ele foi para B. A pressão em B era 6. Volume final, 12. E aí ele quer saber qual a temperatura em B. Beleza, o que a gente consegue brincar aqui? Né? O que a gente pode simplificar? Se você observar que aqui é 20, com esse 5, então vai dividir por 5 que vai dar 4. Então isso aqui ficou 40. Beleza. Esse 5 com esse 40, dá para simplificar. Então aqui vai para 8. Então, e aqui não sobrou nada, então é 1. Então ficou assim, 6 vezes 12, eu já poderia até fazer, que é a mesma coisa que 60 mais 12.
72. E aqui 1 sobre 8. Então, quando eu fizer o cruz credo, temperatura B vai ser 8 vezes 72. Que é aquela situação que a gente pode fazer, né? Multiplicar por 2, 3 vezes. Tipo, o dobro de 72 é 144. O dobro de 144, 288. O dobro de 288. Aí vai fazendo, ó, 400 com 160, 560. Com 16. Então, seria 576. Você também poderia ter feito 8 vezes 70, que vai dar 560, e 8 vezes 2, 16. Né? 560 com 16, 576. 576 Kelvin. Agora, nada impede do exercício chegar para você, ou então nas alternativas da minha questão, eu poderia ter as respostas em graus Celsius. Então, como é que eu passaria isso daqui para graus Celsius? Então, C igual a K menos 273. Aquela nossa fórmula original. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu quero Celsius, eu boto Kelvin e subtraio 273. Se eu faço essa conta aqui, ó, moleza, né? 3, nada, e depois 3. Então, eu fiquei com uma temperatura de 303 graus Celsius. Então, a minha pergunta era, aqui a temperatura era 200 Kelvin. Aí passou para 576 Kelvin, que na verdade são 303 graus Celsius. Ok? Então, vamos lá. Transformação isotérmica. É uma das 3 transformações especiais que a gente vai ver agora. A transformação isotérmica é o seguinte. Esse prefixo iso significa mesmo, igual. Então, se eu tenho uma transformação isotérmica, é que ela vai estar na mesma temperatura, tá? Transformação isotérmica, ela está numa mesma temperatura. Então, ele pode falar para você no exemplo, ele pode ser bem claro e falar que numa transformação isotérmica, um gás... vou até fazer um exemplo legal. A gente chegou a fazer, na aula passada, um desenho desse. Suponha que você tenha um cano aqui, juntando 2 recipientes, ambos de 20 litros. E o volume que vai ter de gás nesse cano, ele vai ser desprezível. Tá? Então, só preciso pensar nisso daqui. O que eu tenho é um gás confinado aqui, nesse primeiro recipiente. E esse gás está uma pressão de 18 atm. E aí, aqui eu tenho um registro, e eu vou abrir esse registro e permitir que esse gás passe para cá. Aí a minha pergunta é, qual a nova pressão? Vou chamar de pelinha. Qual a nova pressão que esse gás vai ter agora? Então, como foi falado ali, eu tenho uma transformação isotérmica. A temperatura antes é igual à temperatura depois. A temperatura não muda. Então, pensa bem. Lembra que a gente tinha Pvinit igual a povão notório. Como você já não tem uma mudança da quantidade de gás, esse N já foi para o saco. Só que agora você vai ter uma transformação isotérmica. Então, a temperatura não vai mudar. Essa temperatura aqui e aqui, ela é igual. Então, quando esse cara for para o outro lado, vai acabar cortando.
Então, isso aqui também vai para o saco. Então, numa transformação isotérmica, sua fórmula vai se resumir a PV igual a POVO. Só isso. Então, vamos nós. Pressão final é quem eu quero saber. Agora, volume final. Geralmente, as pessoas me respondem errado nisso aqui. Por quê? O volume inicial, todo mundo vai concordar que é 20. E aí, quando eu falo em volume final, ele vai dizer que é 20 também, que o gás veio para cá e aqui também é 20. Mas o gás não vai vir todo para cá. Na verdade, quando você abrir esse registro, esse gás se espalha ao longo disso aqui. Então, esse gás vai para 40. Então, lembra que o gás, a gente falou na aula passada, ele não tem volume constante. Ele tem o volume da onde ele estiver. Então, se ele está aprisionado aqui em 20 litros, ele tem 20 litros. Se você abre o registro e agora ele está aprisionado nisso aqui tudo, ele agora tem 40 litros. E a pressão inicial foi dada também 18. Como eu quero achar o valor de P, esse 40 que está multiplicando, passaria para o outro lado, dividindo. Então, 20 com 40, ainda dá para simplificar, vai dar 2. E 18 por 2 dá 9. Então, você vai ter uma pressão agora de 9 atm. Ok? Próximo nome, transformação isobárica. Iso, a gente falou, mesmo, igual. E baros, né? Baros significa pressão. Então, transformação isobárica é uma transformação que ela acaba acontecendo com pressão constante. Então, vamos ao exemplo. Então, imagina que você tenha uma seringa. Aqui você tem um êmbolo móvel. E aqui você coloca um dedo tapando esse buraco aqui. Seguinte situação. Imagina que eu tenho um volume inicial de 18 ml. E aí você comprime para esse volume de gás. Aqui eu tinha aqui dentro era um gás. Comprime até chegar a 10 ml. Tá? Você comprimiu. Supondo que a pressão nesse experimento fique constante, ou seja, eu teria uma transformação isobárica. A minha pergunta vai ser o seguinte: se a temperatura inicial foi de 27 graus Celsius, qual é a temperatura final? Ou seja, então, mantive a mesma pressão, mudei volume e mudei a temperatura. A minha pergunta é: o que vai acontecer com essa temperatura? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Né? Então, por isso é uma questão de prova. Aumenta ou diminui? Justifique. Né? Então, justificar é só fazer a conta. Então, vamos lá. A fórmula era P20 igual a Povonotó. Como você já sabe que não teve alteração na quantidade de gás, não entrou, nem saiu nada de gás, esse N era o mesmo. Só que agora, o que vai acontecer? A pressão é a mesma. O valor daqui é igual ao valor daqui. Não me interessa qual é o valor, mas é o mesmo valor. Cortei, cortei. Então, minha fórmula só ficou para a transformação isobárica VT igual a Votó. Acabou. Vai lá. Qual o volume final? Ele estava 18, foi para 10. 10. Qual a temperatura final? É quem eu quero saber. Do outro lado, qual é o volume inicial? 18.
Qual é a temperatura inicial? 27. Aí o cara pega e bota 27 aqui. Vai se dar mal. Que a gente falou que tem que trabalhar com sistema internacional, tem que trabalhar em Kelvin. Então, eu vou somar 273 e aí vou ter 300 Kelvin. Beleza. Bom, o que eu posso fazer aqui de interessante? Dividir por 3 aqui e dividir por 3 aqui. Cuidado, esse daqui não pode cortar com esse, porque isso aqui é a parte do cruz credo, que é a multiplicação, não pode. O que você poderia fazer era dividir por 2. Então, ó, quando eu fizer isso daqui, divide por 2, deu 3, divide por 2, 50. Aí, quando eu fizer o cruz credo, 3t igual a 500, t igual a 500 sobre 3. Isso vai estar em Kelvin. E aí, se você fizesse... Bom, se fosse 300 por 3 daria 100. Mas não chega a 600, então não chega a 200. Tá? Então, já faz aí, já poderia fazer a conta ou deixar assim, em fração irredutível. Mas essa temperatura vai ser, com certeza, menor, né, do que 300. Né? Se aqui fosse 900 terços, daria 300. Então, essa temperatura, nessa situação aqui, né, acabou diminuindo. Ok? Gente, eu tenho um problema aqui agora. Essa última transformação, o nome dela, né? Eu tenho 3 possibilidades para escrever a mesma coisa. Então, vou descer aqui por causa do reflexo. Ela pode ser isovolumétrica, isométrica, ou isocórica. Tá? Tudo é a mesma coisa. Tá? Tudo é para dizer que o volume é constante. Então, o que você precisa lembrar, né, que a transformação, a primeira que a gente viu, né, tinha sido a isotérmica, iso é igual térmica, temperatura, mesma temperatura. Depois vimos isobárica, iso é igual e baros, pressão. Então, mesma pressão. E agora essa daqui, que é volume constante, que recebe 3 nomes diferentes. Isovolumétrica, é fácil de lembrar. Isométrica, dá para ir. Isocórica é uma que não tem nada a ver para a gente, não tem o menor sentido. O máximo que eu posso dizer é que você pode, sei lá, de repente a mulherada aí pode lembrar que, de repente, com cólica, fica com o abdômen como se estivesse inchado. Então, mexeu no volume do abdômen. É o máximo que a gente pode fazer para tentar lembrar disso. Tá? Lembrar de cólica, né? E a isocórica, pronto, para poder lembrar que córica é com volume. Só isso. Tá? Então, nessa situação, se é volume constante, o tipo de problema poderia ser isso, ó, uma panela de pressão indeformável. Quando o cara falar isso, ele quer dar uma palhinha, ele quer te dizer que o volume não vai mudar. E aí ele coloca aqui a uma temperatura de 27 graus Celsius. Toda hora esse cara aparece. E aí ele esquenta isso. No auge da imaginação, vamos botar 227 graus Celsius. A minha pergunta é, se a pressão inicial aqui era de 1 atmosfera, 1 atm, qual é a pressão final? Então, de novo, mesma situação. Era Pivniti igual a Povonotor. Se não teve mudança, não tem uma válvulazinha aqui deixando escapar gás, não vou inserir novas quantidades de gás, então o N vai morrer.
Como ela é indeformável, o volume dela não muda. Então, volume constante, essa parte vai cortar. Então, meu exercício fica só π igual a potó. Então, qual é a pressão final? Quem eu quero saber? Temperatura final era 227. Só que 227, você soma com 273, 500. Pressão inicial era de 1 atm, foi dado. E a temperatura inicial, 27, que quando somar com 273, vai me dar 300 Kelvin. Bom, quando eu fizer o cruz credo, 300P igual a 500. P vai ser 500 dividido por 300. Cortou, 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 cortou. 5/3. Isso aqui é um número que é maior do que 1. Ou seja, aumentou a pressão disso aí. Era 1 atm, foi para 5/3 de atm. Beleza? Exercício T153. Vou botar os dados aqui para gente. Então, vamos tentar entender esse problema. Na cafeteira conhecida como italianinha, o vapor gerado no recipiente inferior empurra água aquecida para o recipiente superior, fazendo antes passar pelo pó de café. Então, tem uma situação aqui em que o vapor gerado no recipiente inferior empurra a água aquecida para o recipiente superior. E aí, fazendo passar pelo pó do café. Só que ele fala o seguinte: pressão necessária para a abertura da válvula. Então, tem uma válvula aqui. E aí, ele indicou para a gente a pressão para abrir a válvula. Então, vou botar aqui, pressão para abertura da válvula. Ó, não vai ficar desesperado. 1,5 vezes 10 a 5 é um número feio? É, mas é aquela situação. É a vírgula andando 5 casas para a direita, 150 mil. E esse PA, a gente falou na aula passada, seria Pascal. É a unidade do Sistema Internacional para Pressão. Tudo bem. Aí ele falou que a pressão atmosférica local era de 1,0 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Cá entre nós, isso aqui é o valor de uma atmosfera. E a temperatura do vapor nessa pressão atmosférica que é 100 graus Celsius. Ou seja, a água estava no estado líquido a 1 atm. E aí você foi esquentando, esquentando, quando chegar a 100 graus Celsius vai virar vapor. Então, vamos lá ler o problema agora, o que ele está pedindo. Por precaução, essas cafeteiras possuem uma válvula de segurança, fixada na lateral do recipiente inferior. Aqui, essa daqui. Na verdade, tem que ter uma válvulazinha por aqui, ó. Essa aqui é a válvula de segurança. Então, por precaução, essas cafeteiras possuem uma válvula de segurança fixada na lateral do recipiente inferior. Certa vez, quando praticamente já não havia água líquida, a comunicação entre os recipientes entupiu e selou esse recipiente inferior, que ainda recebia calor da chama do fogão.
Admitindo que o vapor de água se comporte como um gás perfeito, a temperatura em graus Celsius a ser atingida por ele, né, no exato momento da abertura da válvula de segurança, será de aproximadamente quanto? Então, observa que o problema, a historinha que o cara conta no problema é horrorosa, é muito grande, é muito complicada. Então, vamos resumir a história. Eu tenho uma cafeteira, aí eu vou esquentar, esse vapor empurra uma água que passa pelo pó de café, e aí beleza, o que tem aqui é café. Ótimo. Só que ele falou agora outra situação. Ele falou, ó, essa válvula que existe aqui entupiu. Então, o que você tem é um vapor aqui de água. Você botou isso daqui no fogo. Então, essa temperatura aqui antes era 100 graus Celsius. Com essa pressão atmosférica, ela vai aumentar a temperatura. Provavelmente vai aumentar a pressão também. E o que ele quer saber é quando essa válvula de segurança for acionada, quando sair ali o gás, qual vai ser a temperatura que vai chegar esse gás daqui. Então, vamos lá. É uma transformação gasosa. O gás está passando de um estado para outro. Então, vamos nós primeiro pensar que PV-NT igual a Povonotor. PV-NT igual a Povonotor. Como eu quero saber, antes desse gás escapar, o número de mols continua sendo o mesmo. Não muda. Então, é só PV-NT e Povonotor. Se você parar para pensar, isso aqui é uma panela e tal, ele está falando que isso aqui não deforma. Eu não vou deformar essa panela. Então, o grande lance aqui é eu tentar entender que nesse problema aqui eu estou com volume constante. Que aí é aquele nome feio lá que a gente viu, né? Transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Então, o volume é o mesmo. Então, meu problema passou a ser PT igual a Potó. Então, vamos pensar qual a pressão final. Bom, no momento em que isso aqui vai disparar, essa é a pressão. E o bom dessa fórmula, que a unidade que você usar aqui é só usar do outro lado. Então, a pressão inicial, quem era? 1,0 vezes 10 a quinta. Embaixo, as temperaturas. Temperatura final, quem quer saber, e a temperatura inicial, que era 100 graus Celsius. Mas, de novo, não posso fazer assim. Soma 273. Então, eu vou ter 373 Kelvin. Essa é a minha temperatura inicial. Quando eu fizer o cruz credo, bom, isso aqui é 1 vezes isso. Não preciso pensar nesse 1. O 10 a quinta, se eu quiser, ele vai vir para cá, vai cortar com esse outro. Então, isso aqui também morreu. Ou seja, meu problema ficou só o produto disso aqui. Ficou T igual a 373 vezes 1,5. Vamos fazer aqui no cantinho. Aqui eu tenho 15, 35, 36, 15 de novo, 18, e 1 aqui que vai dar 373. Quando somar, 5, 9, 15 e 1, 5. Só que eu tenho uma casa decimal. Então, deu 559,5 Kelvin. Se eu quisesse saber isso em graus Celsius, eu tiro 273. 5, 6, aqui vou ter que pedir emprestado, 8 e 2. Então, essa cafeteira, ela precisaria chegar a 286,5 graus Celsius
para acionar essa válvula de segurança e ela não explodir. Beleza? Detalhe. Por que a gente não pode trabalhar com a temperatura em graus Celsius? Aqui embaixo, você tem um denominador. Você conseguiria, com certeza, se eu pedisse para você pegar um copo com água, você fazer esse copo se transformar em 0 graus Celsius, uma temperatura de 0 graus Celsius, esse copo d'água, consegue. Uma geladeira vagabunda consegue fazer isso. Então, a probabilidade de ter um zero aqui acaba sendo grande, o que vai destruir com a minha fórmula. Então, eu não posso ter, assim, passar pela minha cabeça que aqui vai existir um zero. Então, isso acontece com a escala Kelvin. Ela vai me permitir em que não apareça um zero aqui. Por isso que a temperatura tem que estar sempre em Kelvin, para justamente não existir uma divisão por zero. Pegar a pressão e dividir por zero. Não pode. Isso não pode passar pela minha cabeça. Então, a única forma disso não acontecer, de eu garantir essa situação, é trabalhando em Kelvin. Beleza?